Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius de Almeida, da disciplina Pensamento Ético e Social. Bom, se você chegou até aqui, é porque a prova está próxima e talvez você esteja com aquela sensação de que estudou bastante, viu vários conceitos, vários autores, mas na hora de pensar a prova, ainda sente que tudo está meio solto. Então hoje a ideia é justamente organizar isso. Não só revisar o conteúdo, mas te mostrar como pensar com ele. Se tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas tudo está por trás de praticamente tudo que você estudou até agora. Como o ser humano explica o mundo? Durante muito tempo, essa explicação veio através do mito, ou seja, narrativas que davam sentido à vida. Explicava a natureza, os fenômenos, o destino das pessoas. Mas em determinado momento surge uma mudança importante. Não uma ruptura total, mas uma mudança de atitude. Começa-se a buscar explicações baseadas na razão, o logos. E aqui parece uma chave importante para a nossa prova. O mito não desaparece completamente, mas surge uma nova forma de pensar, mais crítica, mais questionadora. E é exatamente nesse contexto que nasce a filosofia. A filosofia começa quando o ser humano deixa de apenas aceitar respostas e passa a perguntar o porquê. Passa a questionar aquilo que antes parecia evidente. Essa é a chamada atitude filosófica. E ela não é apenas negativa no sentido de duvidar de tudo, mas também positiva, porque ela investiga, busca compreender melhor a realidade. Então, quando a prova abordar essa questão, é importante perceber que filosofar não é desconstruir, é também construir conhecimento. À medida que esse pensamento se desenvolve, ele começa a voltar para algo muito concreto, a vida em sociedade. E aqui entra um conceito que às vezes passa despercebido, mas é fundamental: a polis. A polis não é apenas uma cidade no sentido físico, mas um espaço de convivência, de organização da vida coletiva, onde surgem questões como justiça, leis, cidadania e participação. Então, quando aparecer essa ideia, não pensa só em ideia de território, mas em vida política, em relações sociais, em construções coletivas. É dentro desse contexto que aparece o filósofo Platão, tentando responder uma pergunta central: o que é uma sociedade justa? E a resposta dele exige o cuidado, porque ela não coincide com a forma como pensamos hoje. Para Platão, justiça não é igualdade, justiça é harmonia. Uma cidade justa é aquela em que cada indivíduo cumpre bem a função que lhe corresponde. E isso significa ordem, equilíbrio entre as partes. Então, uma dica importante para a prova: sempre que aparecer Platão, evite interpretar como valores atuais e procure entender a lógica interna do pensamento dele. Mas Platão não está apenas preocupado com a organização da sociedade. Ele também está pensando sobre o conhecimento. E é exatamente aí que aparecem as questões mais difíceis da prova. Quando surgir um esquema, um gráfico,
uma divisão, como na ideia de linha, tentem lembrar, não tenta lembrar somente nomes, não se preocupe muito com isso. Mas o caminho não é decorar, é entender a lógica. Se a imagem está dividida, ela está mostrando níveis. Se há uma progressão, ela indica uma hierarquia. Então, no caso de Platão, nós temos dois mundos: o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é o mundo no qual vivemos, então, portanto, é onde se tem as sensações, a imaginação. Então, é o mundo de cópias, é o mundo que a gente vive em forma. A gente só tem a forma. E o outro mundo é o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, do sumo bem, onde a ideia é perfeita. Portanto, é onde eu tenho o raciocínio e a inteligência pura. Então, nós temos aqui uma linha separando esses dois mundos. Então, como eu disse em aula, o mundo sensível é o mundo da caverna, dentro da caverna. O mundo inteligível é fora da caverna. E o critério, no caso de Platão, é a relação entre sentidos e razão. Aquilo que depende dos sentidos é mais instável, mais próximo da opinião. Aquilo que depende da razão é mais seguro, mais próximo do conhecimento verdadeiro. Então, mesmo que você não lembre os termos específicos, se você entender essa lógica, você consegue resolver a questão. Essa é a diferença entre decorar e pensar. Avançando um pouco mais, chegamos a outra pergunta fundamental: o que diferencia o ser humano dos outros seres? Para Aristóteles, os animais são capazes de sentir, mas o ser humano é capaz de pensar, de deliberar. E isso muda completamente o modo como entendemos a ação humana. Porque se você pode pensar, você pode escolher. E se você pode escolher, você pode agir de diferentes formas. E é exatamente aqui que surge a noção de ética. Para Aristóteles, a ética não é algo que você simplesmente aprende em teoria, nem algo com que você nasce pronto. Ela se constrói ao longo da vida através do hábito. Você se torna justo praticando a justiça, se torna ético agindo de forma ética. Mas essa prática não é automática. Ela exige equilíbrio. E é aqui que entra a ideia de justa medida. A virtude está entre o excesso e a falta, mas não como um ponto fixo, e sim como uma escolha adequada à situação. E isso é muito importante para a prova, porque as questões mais difíceis não vão pedir definição, mas vão apresentar situações concretas. Nesses casos, a estratégia é observar os extremos, aquilo que é exagerado e aquilo que é insuficiente. Identificar qual alternativa mantém o equilíbrio. Então, para Aristóteles, a virtude está entre o excesso e a falta. E essa é a teoria do justo meio. Além disso, precisamos entender que haverá situações em que eu tenho que ter prudência, ou seja, discernimento, para poder avaliar, deliberar as situações e manter o justo equilíbrio. Então, por ser difícil manter esse justo equilíbrio,
eu preciso constantemente ter prudência diante das ocasiões da nossa vida. E a finalidade de ser ético é ser feliz. Nesse ponto surge uma tensão interessante. Se o ser humano é capaz de conhecer o que é certo, por que nem sempre age corretamente? Sócrates acreditava que quem conhece o bem necessariamente age bem, mas a experiência mostra que isso nem sempre acontece. Muitas vezes a pessoa sabe o que deveria fazer, mas não faz. Isso revela que o conhecimento sozinho não garante a ação. É preciso também vontade, hábito e controle. E ao falar de Sócrates, é fundamental entender também que o método que ele utilizava, ele não ensinava oferecendo respostas prontas, mas conduzindo o outro através de perguntas, levando-o a perceber contradições e a reconstruir suas próprias ideias. Esse método é conhecido como maêutica. Mostra que o conhecimento não é simplesmente transmitido, mas construído no próprio processo de reflexão. Tudo isso nos leva ao ponto mais exigente da prova, a argumentação. Aqui não basta reconhecer conceitos isolados, é preciso articular ideias. A estrutura de tese, antítese e síntese ajuda a organizar esse processo, mas é importante entender que a síntese não é simplesmente um meio termo. Ela pode e muitas vezes deve ser uma nova ideia que supera o conflito entre tese e antítese. Então, quando você for escrever, pense assim: apresente uma posição, reconheça a tensão dessa posição e depois proponha uma solução que leve em conta justiça, inclusão, responsabilidade social, valores. Então, isso tudo faz parte do que a gente chama de argumentação lógica ou dialética. No final, tudo que você estudou, a passagem do mito aos logos, o surgimento da filosofia, a vida na polis, a teoria do conhecimento, a ética, converge para um ponto central: a capacidade de pensar. E é exatamente isso que a prova quer avaliar. Não é apenas se você sabe os conceitos, mas se você consegue usá-los para interpretar, analisar e resolver problemas. Fico à disposição para mais dúvidas, caso tenham, e boa prova.